Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, sou coordenador das pós-graduações em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. O CBMS tem a maior e melhor pós-graduação em dermatologia do Brasil, isso é fato. Vamos ao nosso curso sobre hanseníase e posteriormente leishmaniose, curso denominado Curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Estamos fazendo a leitura comentada de tão importante documento do Ministério da Saúde que tem balizado as nossas atividades. Então, vamos fazer a leitura da parte de tratamento. Então, chegamos à parte de tratamento. Lembrando que os colegas que estão acompanhando de forma assídua o curso possivelmente serão excelentes dermatologistas, porque saber estética na dermatologia não quer dizer muita coisa, mas saber ciência, saber clínica dermatológica é sim ainda hoje um diferencial para o dermatologista. São mais de 3.000 doenças e nesse interim os médicos dermatologistas que se dedicam ao estudo da patologia terão uma formação em autoridade muito mais próxima e completa. Então, saudações aos colegas que estão acompanhando o curso de hanseníase e leishmaniose. A parte de cosmiatria e cosmética é uma parte importante, mas é uma parte que muitas outras profissões também dominam. Então, se você quer ser diferente, seja dermatologista. Então, vamos à leitura comentada do documento do Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, a portaria SCTIE-MS número 67, de 7 de julho de 2022, inteirando mais de um ano. Então, sobre a abordagem terapêutica. O documento então diz: o tratamento da hanseníase deve ser amplo. Em nível ambulatorial, visando a atenção integral ao paciente e abrangendo um conjunto de medidas que busquem restabelecer o bem-estar físico, psíquico, emocional e social das pessoas afetadas pela doença. Portanto, envolve diferentes abordagens e deve ser conduzido por profissionais com formação diversa. Então, aqui o documento ele já diz que não é somente o dermatologista o responsável pelo acompanhamento da hanseníase, pelo tratamento da hanseníase. Outros médicos e até outros profissionais de saúde, já que o programa de tratamento da hanseníase
ele está dentro de uma das autorizações, uma das portarias do Ministério da Saúde. Então, basta que haja o diagnóstico para que o paciente ele tenha a sua terapêutica fornecida pelo SUS. Obviamente, o acompanhamento ele será melhor realizado quando essa equipe tiver em sua formação um médico. Então, quando na equipe o médico for peça fundamental e importante. Nem sempre isso acontece, principalmente quando falamos de regiões longínquas, onde o médico muitas vezes não chega, mas que o programa de saúde chega. Isso tem se tornado cada vez menos comum no Brasil, contudo, ainda temos a fragilidade na formação médica como sendo muitas vezes o indicador que vai selecionar alguns profissionais para irem a essas regiões longínquas, essas comunidades longínquas, e lá o sujeito ele muitas vezes não vai dominar o tratamento, a terapêutica ou mesmo o entendimento sobre a hanseníase. Então, atenção especial deve ser dada à prevenção e à reabilitação de incapacidades. Então, a gente já viu que a hanseníase ela tem por grande problema a possibilidade de incapacidades. Então, a melhor forma de prevenir e reabilitar, melhor dizendo ainda, a melhor forma de prevenir as incapacidades é simplesmente fazendo um diagnóstico precoce e iniciando a terapêutica também de forma precoce. Então, isso é um direito dos pacientes e é um dever do profissional de saúde. Então, prevenir e reabilitar também fazem parte do tratamento, da abordagem terapêutica da hanseníase. Aos eventos adversos de tratamento medicamentoso, então essa atenção deve ser dada principalmente a medicamentos como rifampicina e dapsona, aos pacientes que apresentam reações hansênicas, e aqueles diagnosticados tardiamente, que sofrem consequências de neuropatias instaladas e muitas vezes irreversíveis. Então, a abordagem terapêutica, ela se baseia num tratamento amplo, um tratamento que vai se preocupar com o bem-estar físico, psíquico, emocional, social, vai ser conduzido por profissionais com formações diversas e previne e reabilita. E tem atenção em relação às reações hansênicas, aos eventos adversos e à neuropatia. As reações hansênicas, porque sabidamente essas reações acontecem em sua maioria quando do tratamento iniciado. Então, iniciado o tratamento, 50% das vezes o paciente com hanseníase terá reação hansênica. Então, vamos ao tratamento farmacológico. Apesar da hanseníase afetar a humanidade há mais de 2 milênios, foi apenas em meados do século XX que surgiram os primeiros medicamentos eficazes contra o Mycobacterium leprae, inicialmente baseado no emprego das sulfonas. O tratamento tinha efeito apenas bacteriostático e obrigava os pacientes a fazer uso contínuo e ininterrupto do medicamento, dificultando a adesão ao tratamento. Então, vocês imaginem que, a princípio, a terapêutica utilizada na hanseníase era a partir de antibióticos que eram bacteriostáticos.
Então, não havia a matança dessa bactéria. A bactéria simplesmente tinha o seu metabolismo diminuído, ela ficava ali esperando o melhor momento para atacar mais uma vez. Então, o paciente tinha que fazer uso de medicamentos que traziam efeitos colaterais por longos períodos de tempo. Então, isso dificultava a adesão. A gente sabe que, mesmo não utilizando de medicamentos que tragam efeitos adversos, a utilização continuada já é uma preocupação, visto que nem todas as pessoas conseguem manter por muito tempo essa utilização continuada de medicamentos. O uso da dapsona como monoterapia durante anos favoreceu o surgimento de crescente resistência medicamentosa. Então, além das dificuldades de utilizar o medicamento de forma continuada, ainda temos o problema da resistência medicamentosa e das dificuldades posteriores de manutenção do tratamento. Então, em diversos países do mundo, obrigando a busca de novas opções. Então, na realidade, essa busca por uma poliquimioterapia, uma busca por medicamentos que em conjunto fizessem ou dificultassem que as bactérias elas tivessem resistência, é que faz surgir essa associação de medicamentos que temos hoje. Então, desse modo, outros dois medicamentos desenvolvidos nos anos 1960, a rifampicina e a clofazimina, passaram a integrar o arsenal terapêutico para a hanseníase, levando a OMS, em 1981, a reconhecer a PQT, poliquimioterapia. A gente vai falar muito esse nome PQT, como melhor opção para tratar hanseníase e a recomendar o seu uso para todos os pacientes registrados. Ah, professor, então quer dizer que a hanseníase ela pode ser tratada com outros medicamentos que não a rifampicina, a clofazimina e a dapsona? Sim, e a gente faz isso em alguns casos, sempre encaminhando os pacientes para referência, quando de possibilidade de falência terapêutica ou até de resistência da bactéria aos medicamentos, o que tem sido bastante discutido, já que é uma terapêutica realizada há muito tempo, ainda é eficaz, mas a gente sabe que em alguns indivíduos, em alguns centros, em algumas comunidades, em algumas situações, a resistência bacteriana pode acontecer sim. Então, essa PQT foi reconhecida como melhor opção para o tratamento e foi recomendada para todos, todos os pacientes registrados. Então, tem-se hanseníase, tem-se um programa governamental, existe a obrigatoriedade de relatar o caso. Então, é uma das doenças que deve ser registrada, deve ser notificada, existe uma notificação compulsória para a hanseníase. E o tratamento é realizado pelo SUS. O forte efeito bactericida, então veja aqui, a gente já parte de um bacteriostático, a dapsona, para um efeito bactericida da PQT, a morte da bactéria. Foi comprovado em diversos estudos que o que possibilita a interrupção da antibioterapia e a cura da infecção. Então, se nós matamos todas as bactérias, nós temos a possibilidade de parar o tratamento, o que não acontecia no caso da dapsona, né, das sulfonas, melhor dizendo, que não era apenas dapsona, das sulfonas, onde não se matavam as bactérias, apenas se paravam as bactérias. Então, com a introdução da PQT, a prevalência mundial da hanseníase caiu progressivamente de 3 milhões de casos em 1991 para cerca de 600 mil casos em 2000. Então vejam que existiu aí uma redução de aproximadamente 80%. 80%. E para menos de 200 mil casos
em tratamento ao final de 2019. Então, se nós tínhamos 20% do total em 2000, nós passamos a ter daquele total aproximadamente 6, 7% do total de casos, né? 200 mil casos em 2019. Nós tivemos um abalo nessa redução continuada, tivemos um abalo na época do Covid, porque naquela época todas as outras patologias foram negligenciadas no nível mundial. Infarto, AVC, dislipidemia, síndrome metabólica, câncer e hanseníase. Então tivemos um abalo na estrutura do tratamento, os medicamentos foram suspensos, entre aspas, suspensos em relação à sua distribuição, à sua aquisição, e houve falha aí na entrega de medicamentos, houve falha na ida dos pacientes aos centros de saúde para tomarem as doses supervisionadas, e a hanseníase voltou a crescer. Então foi uma das mazelas da hanseníase no período do Covid-19. Então, o Covid-19 ele trouxe a percepção de toda a humanidade que o único grande problema de nossa sobrevida seria o Covid. E não era. Esses resultados foram alcançados pela adoção da PQT. Então, vejam que maravilha. Para 100% dos pacientes com a possibilidade de cura e saída do registro de muitos pacientes. Então, aqueles pacientes que estavam registrados com a doença foram curados e saíram do registro, saíram da notificação. Por outro lado, o impacto esperado da PQT na redução da transmissão da doença no mundo vem apresentando resultados bem mais modestos do que os esperados, atingindo cerca de 10 na última década e caindo de 226.626 casos em 2011 para 202.488 em 2019. Então, a transmissão ela é, na realidade, também resultante de diversas associações, sendo uma delas e a mais importante a própria cura da doença. Se não tem o doente, não tem transmissão. Então, o combate, o controle da doença é importantíssimo. Como a educação da comunidade, educação dos pacientes, educação das famílias, para que exista um entendimento e para que a transmissão seja barrada. Além disso, para alguns autores, a queda do número anual de casos novos parece estar sendo mais influenciada por fatores operacionais, como a redução das atividades de busca ativa, do que por uma real redução na transmissão do Mycobacterium leprae na comunidade. Então, isso aqui me parece um absurdo, mas são coisas que acontecem, que exista aí a possibilidade de que uma boa parte da redução, uma boa parte da resultante da redução dos casos novos não seria por causa do tratamento, e sim pela ineficiência do programa, pela ineficiência da busca ativa. A gente enfrentou isso, foi uma verdade no período Covid. Tendo em vista a enorme importância da PQT para a cura dos pacientes e para o controle da hanseníase no Brasil e no mundo, é muito importante o monitoramento da resistência aos medicamentos utilizados, tendo em vista o restrito arsenal terapêutico disponível.
Para isso, é necessário tomar todas as medidas possíveis para facilitar a adesão ao tratamento e garantir o seu término no tempo preconizado, além de investigar essa possibilidade entre casos de recidiva e em pacientes com resposta terapêutica aquém do esperado. Então, deve-se dar importância à possibilidade de resistência. A resistência, então, seria a bactéria não morrer, a possibilidade de recidiva, ou seja, de reinfecção, aqui sempre movimentos mais longos do que a resistência. A resistência, na realidade, o paciente ele não para de ter as lesões, na recidiva ele para e ele volta alguns anos depois. Cogita-se que esse movimento seja maior que 5 anos, né, o da recidiva. E a falência da terapêutica. A falência da terapêutica. Além da antibiótico terapia, o tratamento medicamentoso da hanseníase é feito com medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores. Então, aqui lembrar do tratamento das reações rancênicas. Então, as reações rancênicas, elas são muito estimuladas pela melhora do padrão de resposta do paciente. Então, quando o paciente ele começa a ter possibilidade de responder ao bacilo de Hansen, então ele ataca esse bacilo e ele inflama o corpo. Isso traz a repercussão da reação rancênica. Então, visando o controle dos quadros de reação rancênica, especialmente das neurites, uma medida crucial para a prevenção de incapacidades e que continua sendo necessário mesmo durante alguns anos após a conclusão da PQT. Então, em verdade, as reações que podem trazer em grande monta o risco de neurites e de incapacidades, ela acontece em torno de 50% durante o tratamento e o restante dos 50% pode acontecer antes do tratamento ou após o tratamento. Então, mesmo após o tratamento e a cura, sabidamente os bacilos vão permanecer na derme e em outros órgãos. Os macrófagos, que são os responsáveis pela limpeza, pela depuração dessas bactérias, pela retirada, pela destruição do material bacteriano que vai restar nos tecidos, sabidamente esse macrófago ele é muito lento em fazer essa retirada. Ele vai demorar, a depender do cálculo logarítmico, né? Ou seja, a depender de quanto de bactéria existe no tecido, ele vai demorar. E essas bactérias vão continuar gerando inflamação. Então, o organismo vai continuar reagindo. E essa reação pode ser motivo para uma grande reação chamada reação rancênica. Então, como em qualquer tratamento medicamentoso prolongado, é preciso estar alerta para as interações medicamentosas e efeitos adversos. Então, outra situação. Então, esse paciente ele pode, além do tratamento com a PQT, vir a usar os anti-inflamatórios, os imunossupressores e outras medicações e que podem
essas medicações trazer efeitos colaterais. Então, a depender do índice baciloscópico, que é um exame realizado com uma escala logarítmica, com a leitura de um raspado dérmico em microscopia, vamos dar um score para aquele paciente. E quanto maior o score, maior o tempo de permanência da bactéria ou dos restos das bactérias. Então, a cada um log, nós teremos aproximadamente um ano para o processo de depuração, para a limpeza. Então, em 2 log, teríamos 2 anos, 3 log, 3 anos. Não é exatamente assim, mas matematicamente a gente usa essa escala. Então, o tratamento farmacológico da infecção pelo Mycobacterium leprae, a poliquimioterapia, é o esquema de primeira linha para tratamento da hanseníase, recomendada pela OMS lá em 1982 e adotado no Brasil como único esquema terapêutico desde a década de 90. Década de 90. Consiste na associação de 3 antimicrobianos, rifampicina, dapsona e clofazimina, que leva à cura em até 98% dos casos tratados. Ah, professor, então não é 100%. Não, obviamente, não. Tanto é que alguns pacientes, eles são encaminhados para referência para o tratamento de sua patologia com medicamentos alternativos. Então, a taxa de recidiva é baixa, estima-se internacionalmente em torno de 1% dos casos tratados. Então, a recidiva seria o seguinte: o paciente curou e reinfectou. Então, não houve a quebra na transmissão. E essa recidiva, ela estaria ali estimada, a sua espera, a sua expectativa, a um período de 5 a 10 anos. Apesar da sua utilização por mais de 20 milhões de pessoas no mundo durante as últimas 4 décadas, os casos de resistência do Mycobacterium leprae aos medicamentos da PQT ainda não são considerados frequentes. Então, resistência ainda não é considerada frequente, mas ela existe sim. Um estudo mundial envolvendo 1.143 casos de recidivas e 789 casos de novos de hanseníase virgens de tratamento encontrou mutações que conferem resistência à rifampicina em 5% das recidivas e em 2% dos casos novos. Então vejam que mutações genéticas podem ser responsáveis pela não resposta do hospedeiro ao tratamento pela rifampicina. Isso acontecendo em 5% dos casos de recidiva e em 2% dos casos novos. A resistência à dapsona foi de 6,8% nas recidivas e em 4% dos casos novos. Enquanto a resistência ao ofloxacino foi 1,7% das recidivas e 1% dos casos novos. Então vejam por que utilizamos a ofloxacina quando de casos de recidiva, porque essa
essa possibilidade de resistência para o medicamento é menor, até porque ele é utilizado em menos vezes. Esses dados divergem de relatos isolados com taxas de resistência medicamentosas mais elevadas, inclusive a múltiplos medicamentos da PQT-U, a poliquimioterapia única, que é o que temos adotada hoje. Tanto pacientes pauci quanto multibacilares vão fazer as três drogas, já que não era dessa forma anteriormente. Anteriormente, nós tínhamos tempo e medicamentos diferentes. Agora nós temos uma PQT única. Todos tomam a mesma medicação, paucibacilares por 6 meses, multibacilares por 1 ano. O que pode apontar para diferenças regionais indica a necessidade de expandir a rede de vigilância já implementada pelo Ministério da Saúde, que deve funcionar de forma constante e multicêntrica. Embora a duração do tratamento para casos de PB, paucibacilar, tenha sido definida para 6 meses, desde as primeiras recomendações da OMS, o tratamento da multibacilar sofreu diversas alterações. Do mesmo modo, os critérios adotados para classificar um paciente multibacilar também foram repetidamente revistos. Inicialmente, considerava-se como multibacilar os pacientes com índice baciloscópico igual ou superior a 2. Ou seja, se o indivíduo tivesse um log de 1 ou ele não tivesse nenhum log, ou seja, não detectou bacilos, então ele era considerado paucibacilar. Hoje, qualquer log é multibacilar. Então, em qualquer sítio, se tivesse até 1, era pauci. Hoje não, hoje é multi. Então, estes casos deveriam ser tratados por no mínimo 2 anos. Então, vejam que também houve uma redução do tempo de tratamento, deixando 2 anos para alguns casos, como a hanseníase puramente neural. No entanto, a descentralização do diagnóstico e tratamento da hanseníase no mundo todo levou à disponibilidade cada vez menor de laboratórios e técnicos capacitados para a realização de baciloscopia de qualidade, levando a OMS, em 1988, a considerar multibacilar qualquer paciente com baciloscopia positiva. Então, por que a OMS fez isso? Porque os técnicos de laboratório não fazem os exames de uma forma bem feita. Isso é uma verdade, conhecida em boa parte dos centros. Então, quando se tem a positividade na baciloscopia, ok, perfeito, temos baciloscopia positiva. Mas quando não se tem positividade na baciloscopia, muitas vezes o que acontece é uma ineficiência, uma ineficácia, uma falta de compromisso, muitas vezes por conta dos técnicos de laboratório, que se veem assoberbados com grande número de exames para fazer, com pouca técnica, pouca modernização, pouco incentivo e pouca responsabilidade. Então, termina por haver uma dificuldade na realização desses exames. E muitas vezes casos negativos são, na realidade, positivos. Então, a OMS preferiu declarar que seriam multibacilares quaisquer visualizações de bacilos. Quaisquer visualizações de bacilos. 10 anos mais tarde, adotou-se um critério exclusivamente clínico, considerando multibacilar qualquer paciente com 6 ou mais lesões cutâneas. 6 ou mais lesões cutâneas. Então, aí a OMS admitindo que
a utilização do exame era de difícil execução, era difícil concretização. Então, autorizando que o diagnóstico multibacilar fosse dado por características clínicas, por avaliação de lesão, o que também tem mostrado alguma dificuldade, visto que os médicos não examinam, isso é uma realidade, não examinam seus pacientes de corpo nu, porque deveria haver um exame de corpo total, de superfície corporal total. Desse modo, cada vez mais pacientes que inicialmente eram classificados como paucibacilares foram progressivamente sendo tratados como multibacilar. Paralelamente, o tempo de tratamento preconizado para multibacilar foi sendo reduzido. Na década de 90, demonstrou-se que a administração da PQT com duração fixa de 24 meses era suficiente para curar a doença com baixas taxas de recidiva. E em 1997, a OMS passou a recomendar que o tratamento fosse administrado por 12 doses fixas, baseando-se em um estudo que não observaram diferenças na queda do índice baciloscópico e nas taxas de cura, quando comparava-se a duração do tratamento de 12 e 24 meses. Então, dessa forma, a OMS diz o seguinte: não precisa tratar por 24 meses, basta fazer 12 doses no período de 18 meses. Claro que se for em 12 meses, melhor. A eficácia desse esquema terapêutico é comprovada por baixas taxas de recidiva, que foi de 1,7% em uma análise de 730 pacientes com hanseníase multibacilar, tratados com PQT por 12 doses fixas e acompanhados por até 10 anos após a alta por. No Brasil, a eficácia da PQT por 12 doses fixas foi comprovada em pesquisas que avaliaram a progressiva queda do índice baciloscópico, mesmo após a suspensão dos antimicrobianos, especialmente por um recente estudo que analisou a taxa de recidiva de uma coorte de 713 casos multibacilares tratados com PQT por 12 doses fixas e avaliados anualmente por cerca de 12 anos após a cura, do ponto de vista clínico e bacterioscópico, registrando uma taxa de 1,16 recidivas para cada 100 pessoas ano. Então aqui nós temos que, por outro lado, recidiva mais frequente e associados a taxas de resistência medicamentosos mais elevados também foram relatados no país, o que reforça a importância de expandir e aperfeiçoar a rede de vigilância. Até recentemente, a PQT era administrada em dois esquemas terapêuticos distintos, sendo um composto por rifampicina, clofazimina e dapsona para casos multibacilares e outro composto apenas por rifampicina e dapsona, destinado aos paucibacilares. Então, essa era a PQT, era o que nós tínhamos até então. No entanto, desde 2018, a OMS passou a preconizar o uso dos três medicamentos para o tratamento de todos. Então, uso dos três medicamentos para o tratamento de todos os casos de hanseníase, independente da classificação operacional, mantendo-se o tempo de 6 doses mensais para paucibacilar e 12 doses para os casos de multibacilar. No Brasil, esse esquema terapêutico foi oficialmente adotado em 2021, em meio à pandemia, onde passou a ser denominado PQTU, ou seja, poliquimioterapia única. Os medicamentos são disponibilizados exclusivamente para tratamento da hanseníase e distribuídos através do Sistema Único de Saúde em apresentações adulto e infantil, conforme o quadro 1. Então vamos avaliar esse quadro 1 e as suas observações.
Então, quadro 1, esquemas farmacológicos para tratamento da infecção pelo Mycobacterium leprae, de acordo com a faixa etária, peso corporal e classificação operacional. Então, temos aqui pacientes com peso acima de 50 quilos e temos crianças ou adultos com peso entre 30 e 50 quilos. E crianças com peso abaixo de 30 quilos. Então, a PQTU adulta, nós temos uma dose mensal supervisionada, que é composta por um comprimido, ou na realidade 2 de 300, né, de rifampicina, ou um de 600. Então, rifampicina 600 miligramas, vamos falar em miligramas que fica melhor. Rifampicina 600 miligramas, clofazimina 300 miligramas e dapsona 100 miligramas. Então, quando o paciente tem o diagnóstico, ele vai ter um tratamento por PQTU, onde existe uma dose mensal e existe uma dose diária. Então, por 12 meses, se ele for multibacilar, ele vai usar isso aqui. Ou por 6 meses, se ele for paucibacilar. Então, quem é o paciente multibacilar? É o paciente que tiver acima de 5, a partir de 6 lesões no corpo, ou que tiver baciloscopia positiva. Quem é o paucibacilar? Aquele paciente que tem até 5 lesões no corpo, ou que tem baciloscopia negativa. Então, o paucibacilar tratará por 6 meses e o multibacilar por 12 meses. Então, a dose mensal supervisionada, que vai acontecer uma vez ao mês, nos dois casos, sendo que na multibacilar serão por 12 vezes e na paucibacilar por 6 meses, é composto por 600 mg de rifampicina, 300 mg de clofazimina, 100 mg de dapsona. E a dose diária, que é administrada pelo paciente a partir da cartelinha que ele recebe essa cartelinha para levar para casa, é clofazimina diariamente e dapsona diariamente. 50 mg de clofazimina e 100 mg de dapsona, ou seja, a dapsona mantém a mesma dosagem do mensal para o diário. Já a clofazimina cai de 300 para 50. E a rifampicina só é utilizada uma vez ao mês. Rifampicina que chegou a matar mais de 99% de todos os bacilos na primeira dose supervisionada. No caso de crianças ou adultos com peso entre 30 e 50 quilos, como nós fazemos? Então, mantemos a observação de multibacilares, tratam por 12 meses ou 12 doses fixas, e paucibacilares, 6 meses. Esses 12 meses, doses fixas, e 6 meses, doses fixas, então vão ser distribuídos conforme ser multi ou paucibacilar. Então, a dose mensal supervisionada da rifampicina é de 450, ou seja, cai 25% da dose para adultos. A clofazimina é de 50 miligramas, ou seja, cai 50%. E a dapsona é de 50 miligramas, também cai 50%. Já a dose diária, a clofazimina continua sendo igual à do adulto, 50 miligramas, e a dapsona cai à metade, 50 miligramas também. Então, uma a ser feita uma vez ao mês e a outra a ser feita
diariamente. As crianças com baixo peso, com peso abaixo de 30 quilos, faz-se uma adaptação da PQT única infantil. Então, a dose mensal supervisionada, a rifampicina, 10 miligramas por quilo de peso, a clofazimina, 6 miligramas por quilo de peso, a dapsona, 2 miligramas por quilo de peso. A dose diária auto-administrada, clofazimina 1 miligrama por quilo de peso, dia, e a dapsona 2 miligramas de peso, dia. Então vejam que as medicações são exatamente as mesmas. O que vai mudar é a dosagem por cada quilo e o tempo de utilização por ser multi ou paucibacilar. Então faz-se importante avaliar mais uma vez essa dose mensal dos pacientes adultos, são os maiores beneficiados, rifampicina 600, clofazimina 300, dapsona 100, e a dose diária autoadministrada, que é a clofazimina 50, e a dapsona mantém a mesma dose 100. Então vejamos as observações. A PQTU deverá ser interrompida após a administração de 6 doses mensais supervisionadas em intervalo de até 9 meses para os casos paucibacilares. Então, isso aqui já responde uma pergunta. O paciente pode falhar um mês? Sim. Pode falhar 2 meses? Sim. Pode falhar 3 meses? Sim. Pode falhar 4 meses? Não. Então, num tratamento de 6 doses, de 6 meses, ele pode ter uma falha de até 3 meses. Então, se ele falhar mais um, é considerado falha terapêutica. Esse paciente terá que sofrer modificação do seu percurso, da sua proposta terapêutica. Então, esse paciente de 6 doses deverá fazer essas 6 doses fixas em 9 meses. E após 12 doses mensais supervisionadas, o intervalo de 18 meses. Ou seja, o paciente multibacilar que vai fazer 12 doses, pode fazer essas 12 doses em 18 meses. Ou seja, ele pode falhar 6 meses. Então, a falha é de 50% do tempo da dose. Quando os pacientes deverão receber alta por cura, vão sair do registro do SINAM. A rifampicina também está disponível no SUS sob a forma de suspensão oral com 20 miligramas por ml. Para crianças com peso abaixo de 30 quilos, a administração diária clofazimina é dificultada, tendo em vista a sua disponibilidade apenas em cápsulas de 50 e 100 miligramas. Então é importante aqui contato com a farmácia de manipulação para fazer essa adequação. Ou então recomenda-se calcular a dose semanal e dividir em 2 a 3 tomadas. Por exemplo, uma criança de 15 quilos deverá receber 105 miligramas de clofazimina ao longo de 7 dias. 1 miligrama por quilo vezes 15 quilos vezes 7, 105 miligramas. Podendo receber uma cápsula de 50 miligramas 2 vezes na semana. A regressão das lesões dermatológicas da hanseníase durante e após o uso da poliquimioterapia é bastante variável, podendo levar meses ou anos para ocorrer. O que é que nós temos que prestar atenção? No surgimento de lesões novas. Muitas vezes o paciente tem lesões e essas lesões, mesmo após a cura, elas se intensificam. Isso é caso de uma reação rancênica. Mas em pacientes que tiveram resistência aparecerão lesões novas e em pacientes com recidiva aparecerão lesões novas. A recidiva, como foi visto,
ela demora muitas vezes de 5 a 10 anos. Já a resistência não, ela não curou. Houve falha terapêutica, então as novas lesões podem continuar a aparecer. Mas se as lesões estão apenas se intensificando, pode apenas ser sinal de uma reação rancênica. A resposta pode ser mais lenta nos pacientes multibacilares, especialmente em pacientes com rancenomas, lesões infiltradas e índice baciloscópico elevado, porque o que a gente comentou, quanto maior o logaritmo, quanto maior a escala logarítmica, ou seja, o índice baciloscópico, maior o tempo para a depuração, para a limpeza, o clearance das estruturas bacilares que ficarão nos tecidos. Os macrófagos demoram tempo para fazer essa limpeza. Então é importante que haja essa consciência por parte do médico para não acreditar que houve resistência ou houve recidiva. Então vejamos aqui fotografias de lesões no momento do diagnóstico após 12 meses e um ano após interromper a PQT. Veja que ainda existe a lesão. A mesma coisa acontecendo na fotografia abaixo. Então, exemplos de involução. Aconteceu involução, sim, porém lenta, após o uso da PQTU, em 2 casos de hanseníase multibacilar. Nos casos em que esses parâmetros permaneçam inalterados em relação ao diagnóstico, deve-se investigar resistência medicamentosa, ou mesmo quando apareçam mais lesões. Naqueles em que a resistência for descartada, pode-se acompanhar o paciente do ponto de vista clínico e baciloscópico no período pós-alta, sem administrar a PQT. A PQT só deve ser administrada mais uma vez caso seja comprovada a resistência. E a comprovação é feita na terceirizada, ou seja, na terciária, melhor dizendo. Então, nos serviços terciários, nos serviços de referência, desculpe, nos serviços de referência, nada a ver com terciário, dos serviços de referência. Então, onde existe maior experiência em relação à avaliação de resistência. Então, não está autorizado por este protocolo a extensão de tratamento com PQTU por mais de 12 meses. Então, são 12 meses apenas e pronto. Ao final do tratamento de primeira linha, PQTU, caso haja suspeita de persistência da infecção ativa, o paciente deve ser submetido à investigação. Então, aqui ele vai para a referência da resistência do Mycobacterium leprae e antimicrobianos, conforme critérios definidos no item 11.2 e fluxograma 6. Apenas os casos com resistência medicamentosa comprovada deverão ser submetidos a um novo ciclo de tratamento, com o esquema terapêutico de segunda linha, correspondente à mutação detectada. Então, aqui é o seguinte: não é que vai ser usado o mesmo tratamento, vai ser usado um tratamento alternativo, opção, uma segunda linha de tratamento. E aqui vai se avaliar que mutação existiu, já que foi comprovado que existem mutações em casos de resistências a antimicrobianos. Então, o tratamento ele finda quando da cura, mas quando existe a suspeita de resistência, a suspeita de falha terapêutica, esse paciente deve ser investigado. Então, deve haver investigação. Bom, o próximo passo do estudo é o tratamento farmacológico das reações rancênicas, que deixaremos para a aula de número 16. Então, por hora, vamos nos despedir momentaneamente para que
Na aula 16, a gente faça a leitura comentada do tratamento farmacológico das reações ancênicas que consta da portaria SCTIE-MS número 67, de 7 de julho de 2022. Aqui lembrando que os colegas que estão acompanhando o curso, eles devem se sentir satisfeitos, ao menos na questão de empenho, devem se sentir orgulhosos de estarem fazendo um estudo de uma patologia tão importante para a dermatologia e que normalmente ela funciona como um sarrafo para que a gente entenda quem são os colegas que estão pensando na parte autoridade em dermatologia, autoridade em saúde pública, autoridade em conhecimentos clínicos da dermatologia. Para que nós queremos identificar esses sujeitos? Normalmente são as pessoas que vão ajudar e vão influenciar muito a especialidade. São as pessoas que vão crescer muito no meio no que se refere à dermatologia clínica, no que se refere à participação do meio acadêmico. Então, eu parabenizo os colegas que estão fazendo o acompanhamento do curso e faço votos para que se deem muito bem na carreira. Não esquecendo dos colegas que estão mais direcionados à questão da cosmiatria e da cosmetologia, que também precisamos desses colegas. Vão ter aí uma vida de muito investimento em marketing, muito investimento em inovações tecnológicas, inovações profissionais, porque são campos que, em geral, existe uma grande concorrência por parte não só dos médicos, mas de colegas da profissão de saúde. Então, saúdo também esses colegas. Mas dou grande ênfase ao estudo da dermatologia e parabenizo vocês que estão aqui no estudo da hanseníase e posteriormente da leishmaniose. Grande abraço a todos, excelentes estudos e nos vemos na próxima atividade, a aula número 16 do curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Meu nome é Tiago Gondim e despeço de vocês agora.